Olá, seja bem-vindo à retrospectiva jurisprudencial e legislativa de 2024, mas antes, deixa eu dar um recado rápido, que a gente está muito feliz de anunciar, depois de muitos pedidos, nós, Dedicação Delta, vamos abrir uma oportunidade única e histórica, a assinatura vitalícia nosso acesso total vitalício, onde você vai ter a possibilidade de ter acesso a todos os cursos de Dedicação Delta para sempre. O link está na descrição desse vídeo para você participar do lançamento que vai acontecer no dia 20 de janeiro e ter acesso a uma oferta exclusiva e especial. Agora, boa aula, bons estudos e boa retrospectiva. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio que a gente trata de jurisprudência. E dessa vez nós vamos falar de jurisprudência do ano de 2024 e em minha matéria nós vamos conversar sobre legislação penal e processual penal deste ano de 2024 envolvendo a jurisprudência das nossas cortes superiores, STJ e STF, certamente. No finalzinho eu vou dar uma palhinha sobre o que a gente mudou neste ano de 2024 em relação às legislações aí que a gente teve como novidades, alterações e algumas retificações. Eu sei que o nosso tempo é curtinho, mas eu vou tentar fazer o máximo para a gente tentar exaurir aquilo que eu trouxe como proposta para estudarmos em relação a essa legislação penal e processual penal especial. Já vou lembrar vocês aqui que, se você ainda não segue, siga aqui o nosso canal no YouTube, o canal do Dedicação Delta, que vem trazer muitas novidades aí na portinha do gol, para você entender um pouco mais sobre o mundo de concursos públicos, especialmente das carreiras policiais, e mais, que você saiba cada vez mais como aprimorar o seu conhecimento com conteúdo dinâmico e atualizado. Pois bem, também dá uma moral aí, curta esse vídeo, porque ele foi feito e preparado exclusivamente para você aí que deseja estudar para as carreiras policiais. Esse ano de 2025 promete muito e nada melhor do que estudarmos julgados, jurisprudências, algo importante em termos das duas cortes, STJ e STF. Pessoal, a base que eu tive para poder estudar e para poder trazer para vocês esse conhecimento foi jurisprudência, julgados ali do STJ, que estão nos informativos deste ano de 2024, julgados do STF deste ano de 2024, com relevância, obviamente, a esta matéria que é legislação penal e processual penal especial. Eu trouxe um pouquinho de jurisprudência em teses ali para vocês estudarem, umas dicas para vocês estudarem da jurisprudência em teses deste ano também de 2024 e algumas atualizações de leis que tivemos nessa disciplina também, para que vocês possam dar aquela atualizada, aquele upgrade e entrar 2025 com tudo aí, tudo bem? Então, sem mais delongas, eu já vou iniciar esse compartilhamento de tela. Eu trouxe um compartilhamento, mas eu não vou ficar nela não. Eu quero falar direto com vocês, mas eu vou trazer para vocês darem uma lida e verificarem de onde eu estou tirando isso aí, qual informativo, etc e tal. Se você ainda não tem hábito de informativo, já comece a ter isso aí logo. Isso porque o informativo sendo lido, sendo visto, ele traz o caso concreto e aí você consegue adaptar aquilo ali à sua realidade. Então não perca a oportunidade de estudar através de informativo, porque você aprimora aquilo que você está vendo, ok? Então vamos lá. Pessoal, o que eu trouxe aqui sobre legislação penal e processual penal especial? Primeiro, ponto 9.099 de 95, a possibilidade de aplicação ou não dessa lei para o âmbito da justiça militar. Volta para mim aqui, pessoal, o seguinte, Lei 9.099 de 95, a partir do artigo 60, trabalha com juizados especiais criminais. Lembremos que são juizados especiais, tanto ali criminais ou cíveis, mas do artigo 60 em diante, juizados especiais criminais. Toda vez que eu falo de 9.099, temos que lembrar que estamos ali diante do direito penal de segunda velocidade, um exemplo deles, e também dos institutos despenalizadores, composição de danos civis, transação penal, suspensão condicional do processo. E o que veio a tratar esse tipo de julgado, que é o primeiro que eu trouxe aqui da nossa lista, que não se aplica no âmbito da justiça militar os dispositivos despenalizadores ali da 9.099 de 95. Até porque esse julgado veio a referendar o que já estava na própria lei. Se você der uma olhadinha no artigo 90A da 9.099, não se aplica a 9.099 no âmbito das justiças militares. E é por essa razão que não posso aplicar também os institutos despenalizadores ali presentes. Um dos quais, por exemplo, a própria suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, não podendo ser aplicável no âmbito das justiças militares, tudo bem? Então, o segredo militar não pode ser aplicado. Agora, vou dar só um toque para vocês, para a gente já ter um upgrade e fazer um pouco de estudos, né? Interleis.
Também, pessoal, só um segredinho, não podemos aplicar Lei 9.099 de 95 no âmbito da Lei Maria da Penha, também não podemos no âmbito da violência praticada contra adolescente ou criança, né, de acordo com a Lei Henri Borel. Beleza? Vamos captar para cá de novo? Vamos lá. O segundo plano que eu gostaria de trazer com vocês, já a partir daqui das 7:16, é a questão envolvendo homofobia e transfobia. Volta para mim aqui que nós vamos conversar agora sobre esse assunto. Pessoal, vamos lá. O que queremos dizer sobre homofobia e transfobia? Já sabemos que, de acordo com decisão do STF, existe uma modalidade que a gente vai chamar de racismo social. A Lei 7716 de 89, ela trata do racismo. Então, ali nós vamos falar do racismo numa figura ampla e o STF entendeu que também temos essa figura do racismo social. Ou seja, as práticas homofóbicas ou transfóbicas, elas resultam também dessa possibilidade de se imputar um racismo social. Se alguém perguntar, há crítica sobre isso? Porque há quem diga que o STF, nesse momento, passou a legislar. Mas essa foi a decisão do próprio STF, dizendo que não. Ali nós temos uma espécie de racismo social quando há homofobia e transfobia. Mas já puxando um pouquinho da revisão, vamos lembrar que o nosso artigo 2º-A desta Lei 7716 passou a entender que a injúria racial ali está agora dentro dessa lei do racismo, o que o torna o quê? Inafiançável, imprescritível, insuscetível de graça ou anistia, conforme prevê a nossa Constituição Federal. Então, vamos ficar ligado nisso aqui, para a gente não perder a oportunidade, o fio da meada, tudo bem? Então, vamos voltar para cá. Voltamos para cá, vamos lembrar que na homofobia e transfobia, o que ficou decidido por essa situação do STJ aqui, ele falou o seguinte, olha só, pessoal, se eu tenho homofobia, se eu tenho transfobia, isso independe da orientação sexual da parte eventualmente lesada. Isso por quê? Vamos imaginar que um heterossexual foi atacado em sua honra em razão de terem chamado ele de algo ligado a homossexual, um ataque homofóbico ou transfóbico. Será que o fato desse sujeito ser um heterossexual poderia, ainda assim, no momento que ele é atacado em sua honra, que ele é chamado, por exemplo, vamos colocar entre aspas aqui, você é um viadinho, por exemplo, fecha aspas, tá? Nesse tipo de insulto que foi direcionado a essa pessoa, será que eu poderia dizer que esse heterossexual sofreu uma homofobia ou transfobia em relação à sua honra subjetiva? Possível. E é isso que o STJ falou. Não importa a sua orientação sexual. O que importa aqui é que você foi atacado em sua honra. Então, esse preceito homofóbico e transfóbico é um conceito mais amplo. Então, o senhor foi atacado em sua honra, não importa a sua orientação sexual, o crime ali estará presente. Tudo bem? Vamos voltar para cá? Voltemos para cá. Pois bem, eu tenho que ir alterando a minha tela aqui, que eu vou descer ela um pouquinho. Opa! Vamos lá, que eu quero descer ela um pouquinho. Isso. Pois bem, aqui, ó, gente, agora nós vamos falar de crimes tributários. Essa aqui foi uma decisão interessante. Falou o seguinte, olha, a ação fraudulenta que constitui o fisco em erro configura desvalor da conduta nos crimes tributários, o que permite a instauração de inquérito policial sem prévia constituição do crédito tributário. Olha que interessante essa decisão. Pessoal, volta para mim aqui e vamos falar o seguinte. Será que o fato de ainda não ter constituído o crédito tributário e iniciar a investigação criminal afrontaria a súmula vinculante número 24, que precisa da constituição definitiva do crédito tributário para esses fins? O que entendeu o STJ? Não. Não por quê? Porque vai depender primeiro do caso concreto, mas vamos lembrar que essa súmula 24 vinculante, ela vai trabalhar com a ideia de não se pode fazer o quê? A ação penal. Será que poderia fazer a investigação criminal? Poderia, de acordo com o STJ, mas deve atender a alguns pressupostos. Por isso mesmo que quando a gente está aqui, ele vai falar o seguinte, olha, o STF admite exceções à exigência da constituição definitiva do crédito tributário para iniciar uma investigação penal. São hipóteses excepcionais. Aí fala, imprescindível para viabilizar a fiscalização, que é isso aqui que tratou exatamente o tema. Havendo indícios da prática de outros crimes, é um outro caso. O terceiro caso, de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
E ele está falando nos casos de embaraço à fiscalização e diante de indícios da prática de outros delitos. Então foi isso que ficou decidido aqui de acordo com esse julgado da STJ, que para investigar, para instaurar um inquérito policial, para investigar uma situação envolvendo crimes tributários, não será necessário a constituição definitiva desse crédito tributário e não estaria afrontando a súmula vinculante de 24 do STF. Por quê? Porque estaria fazendo a investigação e isso teria uma situação excepcional de acordo com o que a gente acabou de dizer aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o próximo ponto aqui, porque a gente precisa avançar. Pois bem, em relação ao próximo caso, eu quero falar do Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, de acordo com essa decisão do STJ, o que ficou configurado foi o seguinte, olha o que falou. A tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir que o réu agiu com dolo. Achei essa jurisprudência, esse julgado aqui bem interessante, inclusive ele foi de setembro de 2024. E o que ele nos trouxe? Olha só, imagina um sujeito está dirigindo um veículo automotor. Ele chegou no local e ele atropelou uma pessoa. E aí, depois desse atropelamento, ele fugiu. Podemos falar que ele omitiu socorro? Podemos. Podemos falar que ele abandonou o local do crime? Pode configurar mais um crime? Podemos. Podemos falar de qualquer outra circunstância nesse sentido? Podemos. Agora, daí eu concluí que uma situação que foi prévia, que foi o atropelamento, ela foi com dolo porque ele depois fugiu, seria forçar um pouquinho a barra. Concorda comigo? Então, olha só, ele está dirigindo um veículo automotor, ele atingiu uma determinada pessoa, e aí essa pessoa pode ter ido a óbito, e depois esse sujeito, ele fugiu do local, será que eu poderia concluir que ele praticou um homicídio doloso? Não, é isso que falou o julgado. Eu posso até falar que ele omitiu socorro, posso até falar que ele abandonou o local dos fatos, mas eu não posso concluir que houve dolo, ainda que seja eventual, porque ele fugiu do local. Entenderam essa sacada? Então, por isso que eu achei esse julgado interessante, porque olha só o que ele falou, ó, a tentativa de fuga após o acidente é posterior aos fatos e não permite concluir com dolo que ele agiu com dolo. E é interessante que ele fala assim, olha, tem-se que a imputação sobre dolo eventual repousa em 4 elementos. Embriaguez do acusado é um elemento, excesso de velocidade do veículo no momento da colisão é outro elemento, o fato de a colisão ter acontecido no acostamento é um outro elemento e a tentativa de fuga do réu após os fatos. Todo esse pacote pode fazer com que se configure ali a ideia de dolo eventual, mas não necessariamente vai se configurar pelo simples fato do sujeito ter evadido do local depois da ocorrência desse acidente. Outro julgado também interessante do STJ aqui falou para a gente o seguinte, olha só que interessante, sobre interceptação telefônica. Falou interceptação telefônica, nós estamos falando da Lei 9296 de 96, que trata não só da interceptação telefônica, mas a interceptação a captação, né, ambiental, que fala da interceptação local, né, de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. É interessante dar uma olhadinha lá no artigo 8º A da nossa Lei 9296 de 96, que vai trazer bem novidades aí. Mas vamos lá, traz para cá. Falou o seguinte, olha, a interceptação telefônica demanda ordem judicial fundamentada, isso nós já sabemos, beleza? Em elementos concretos que justifiquem sua necessidade. Já falava a lei por quê? Porque ela é a última ratio. Eu só vou me valer da interceptação telefônica quando ela for meu último recurso, não quando for o primeiro. E aí avança no julgado, falando o seguinte, olha, bem como que afasta a possibilidade de obtenção das provas por outros meios. Isso vem no informativo de número 809, em abril de 2000, conjugado em abril de 2000 e 2024, né? Nesse sentido, vamos lembrar que é possível se fazer interceptação telefônica? Sim. É possível, inclusive, de prorrogar essa interceptação telefônica? Também. Mas tem que ser como última ratio. Outros elementos, eu preciso ter me valido deles para que, de fato, falar, olha, não tenho condições de obter esses elementos de informação ou de prova sem que seja feita a interceptação telefônica. Então foi esse o julgado, vou trazer ele aqui na tela também, é esse julgado aqui, ó, 9296 de 96, que vai falar justamente o que eu acabei de dizer. Só gostaria de dar um toque para vocês aqui, meu povo. O seguinte, vamos lá. Quando se fala de interceptação telefônica, vamos lembrar que é possível de fazer a renovação pela fundamentação per relação, ou seja, vamos supor que o delegado de polícia manifestou ali a situação dele falar diversos fatores e falar, olha, eu preciso realmente prorrogar essa interceptação por causa disso, disso, daquilo.
O juiz, na hora de decidir, ele pode se valer dessa fundamentação do delegado de polícia, ou até mesmo do Ministério Público, para falar, olha, acatando essa manifestação do delegado, do Ministério Público, eu vou prorrogar essa interceptação telefônica, dada a situação concreta aqui, hora manifestada. Então, perceberam que é possível prorrogar? É. É possível prorrogar nessa circunstância? Também é. O que tem que ficar em mente de vocês é que essa prorrogação ela é excepcional, porque a interceptação é marcada pela última ratio, beleza? Sei que posso estar indo rapidinho, mas é em nome de vocês aí que eu preciso chegar no nosso ponto final. Qualquer coisa dá uma diminuída na velocidade do vídeo. Enfim, crimes ambientais. Um julgado que eu trouxe aqui que eu achei interessante, trabalhando em leis especiais aí, é o seguinte. O crime previsto no artigo 54, caput, primeira parte da Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, dispensa, porque lá fala a palavra prescinde, né, que é não precisar, né, que é dispensar, de prova pericial para constatação da poluição que possa resultar em danos à saúde pública. O que ele queria dizer? Veja só, será que eu preciso de fazer uma perícia para comprovar que aquela poluição ali, prevista no artigo 54, caput, primeira parte da Lei 9.605, será que precisa de perícia para comprovar essa poluição? Não, até porque o artigo 54, ele defende o quê? A natureza coletiva deste crime específico ambiental. Então, isso é diferente, pessoal. E aí, faça um xizinho aí para quem está anotando, e eu recomendo, o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que fala da perturbação do trabalho e sossego alheio, com gritaria, com algazarra, enfim. Então, é diferente você trabalhar um crime, um fato de uma perícia, de precisar de uma perícia ou não. Nenhum dos dois, no final das contas, pelo STJ, vai precisar de perícia. Por quê? Ele dispensa a essa produção da perícia para que eu possa constatar a poluição que possa gerar dano à saúde pública. Beleza? Então, isso que ficou entendido pelo STJ. Só que vamos lembrar que o artigo 54 atinge a coletividade. Por exemplo, uma empresa que acabou gerando uma poluição, uma poluição sonora de uma maneira coletiva ali, de um bairro inteiro, de uma cidade. Ao passo que temos a perturbação da tranquilidade e sossego alheio do sujeito vizinho que está com som alto. São duas situações completamente diferentes e nenhum dos dois vão precisar de prova pericial, mas no caso aqui concreto, estamos falando da Lei 9.605 desse crime específico. Fechou? Agora eu quero falar da Lei 9613. Só que lei é essa 9613? Lei de lavagem de capitais. Queria trazer o quê? Um ponto 9613, gente, de 98, tá? Queria trazer um ponto ali que é interessante. Primeiro é lembrar que a lei de lavagem de capitais, ela é interessante que ela traz inúmeras situações que a gente precisa estar estudando. Falar de gerações, falar de fases da lei de lavagem de capitais é interessante. Ficando aqui nas fases, tá? Quem quer memorizar ali, pensa em CDI ou pensa em COI. Quem quiser ir, tanto faz. Os dois vão chegar no mesmo caminho. Colocação, integração ou dissimulação e colocação, ocultação ou dissimulação e, por último, integração. Então, é CDI ou COI, tanto faz. COI, quando você quiser usar o COI, é colocação, ocultação e integração. Quando você quiser usar CDI, colocação, dissimulação e integração. Essas são as fases da lavagem de capitais, que é diferente das gerações da lei de lavagem, porque nós temos 3 gerações. Aquela em que nós tínhamos um crime específico, que seria o tráfico de drogas, a origem da lei, nunca teve aqui no Brasil essa primeira fase. Já estivemos na segunda fase, em que você tem um rol de crimes específicos que podem justificar a conduta posterior como sendo de lavagem de capitais. E nós temos a terceira fase, que é aquela que você não precisa ter nenhum tipo de infração penal específica. Qualquer infração penal praticada anteriormente pode justificar a lavagem de capitais posteriormente. Tudo bem? Hoje nós temos na terceira fase. Pois bem, o que trouxe esse julgado, que veio ali no informativo de número 808, ali, com publicação do julgado em março de 2024. Falou o seguinte, olha, o patrimônio de terceiro que praticou a lavagem de dinheiro, mas não cometeu o crime antecedente, lembre-se que a lavagem de dinheiro precisa de um crime antecedente, tá? Só poderá ser atingido se for demonstrado que determinados bens, direitos ou valores constituem instrumento, produto ou proveito do crime anterior. Isso aqui é meio claro. Porque imagina, o sujeito cometeu uma lavagem de capitais, mas qual é o tamanho do patrimônio dele que ficará comprometido em relação ao crime?
vai ter que ser o patrimônio que, de fato, justifique que aquilo seja produto ou proveito do crime. Porque se não for, ele não poderá ser condenado em relação àquele patrimônio que lhe pertence. Sacar o movimento? Então, muito cuidado com essa lei de lavagem de capitais, que ela é cheia de detalhes, mas detalhes que fazem ela ser, assim, em alguns pontos até autoexplicativos. Por exemplo, é permitido no Brasil a figura da autolavagem. O sujeito que praticou corrupção ativa, corrupção passiva anterior, recebeu um dinheiro de corrupção e depois resolve lavar o dinheiro. Ele é permitido que ele mesmo faça isso? É permitido que se faça a imputação criminal dele da autolavagem? É permitido no Brasil. Tudo bem? Isso, inclusive, é mais um julgado para vocês memorizarem aí, só não é de 2024, por isso que eu não trouxe ele aqui para vocês. Fechou? Sacaram como é que funciona o movimento? Então vamos para mais um ponto que agora eu quero falar de Estatuto do Desarmamento. Pessoal, o Estatuto do Desarmamento, o julgado que eu trouxe aqui para vocês, é interessante que ele fala o seguinte, olha, vamos lá. Antes de falar de Estatuto do Desarmamento, traz para mim aqui, traz um ponto aqui para mim. Ó, Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826 do ano de 2003. É bom que você saiba, tenha em mente o que é posse, o que é porte de arma de fogo. Posse, eu estou com essa arma na minha residência, nas suas adjacências da minha residência, né? Ou no meu local de trabalho, em que eu sou proprietário e representante legal. Já o porte, um dos verbos é portar, mas tem outros verbos, por exemplo, emprestar, ceder, é tudo verbo de porte. Agora, uma coisa é posse e porte, fica com esse conceito. Outra coisa é a gente pensar o quê? Uso permitido, restrito ou proibido. Tá? O uso permitido, restrito ou proibido vai depender de um decreto do governo federal. Tudo certo? Então, já vamos sacar aqui. Posse e porte é uma coisa, uso permitido, restrito ou proibido é outra. Eu posso ter posse de uso restrito, permitido ou proibido. Eu posso ter porte de uso restrito, proibido ou permitido. Sacou? Traz para mim que vamos voltar ao que falou esse julgado do STJ informativo 837. Isso está na cara do gol. Se hoje aqui que eu estou exibindo isso aqui para vocês, nós vamos lembrar que esse informativo de número 837, ele foi publicado referente a um julgado de nada menos que 16 de dezembro de 2024. Por isso que nós estamos falando que nós estamos atualizados. Volta para mim, o que ele falou? A apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à apreensão de droga, petrechos para o tráfico e expressivas quantidades de dinheiro, perfaz cenário que impede o reconhecimento da tipicidade material da conduta. O que quer dizer isso aqui? Meu povo, vamos lá. Vamos lá, concentra comigo aqui. Eu vou trazer isso aqui para a tela que vai ficar melhor. Vamos lá, concentra comigo. O que nós estamos falando aqui? Ó? É esse primeiro ali de cima. Ó. Imagine que uma pessoa foi presa e no local tinha drogas, petrechos para tráfico, balanças de precisão, essas coisas, dinheiro e munições. Sabemos aqui, pessoal, que pode ter, vou trazer para mim aqui para ficar mais fácil. Podemos falar de princípio da insignificância, não podemos? Podemos. E quando a gente fala de princípio da insignificância ali, do direito penal e tudo mais, é possível de se aplicar quando eu tenho ínfima quantidade de munições? Podemos. E agora, peraí, professor, então eu posso falar desses dois mundos? Ínfima quantidade de munições, poderia aplicar a ideia de atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância? Podemos, há julgados sobre isso. Mas o que o STJ quis dizer nesse procedimento aqui, inclusive nesse julgado, foi o seguinte, olha, ainda que seja ínfima quantidade de munições, ou ainda que não seja suficiente para configurar o princípio da significância. Neste caso específico aqui, isso aqui é aliado à droga, aliado à quantidade de balanço de precisão, eu não vou considerar isso como significante. Ou seja, não afasta a tipicidade material dessa conduta. Razão por que você responderá por essa munição que está aí. Só um detalhe, tá? Cuidado com o julgado da STJ aí que veio também. E ele falou o seguinte, olha, munição, tráfico de drogas, munição e tráfico de drogas. Arma de fogo e tráfico de drogas. O que nós estamos falando agora é de munição. Tá? Mas vamos considerar que o sujeito estava com uma arma de fogo vigiando a biqueira de venda de drogas. Ele entra com um crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 4. Mas vamos supor que o cara está praticando um armazenamento de drogas, está na casa dele. Só que lá na gaveta também tem duas armas. E numa busca e apreensão foi encontrar tudo isso. Concurso material de crimes, artigo 69. Tá? Nós temos o tráfico de drogas em concurso material de crimes com quê? Tráfico de drogas em concurso material de crimes com quê? Com o crime de posse irregular, ilegal de arma de fogo. E uso permitido, restrito ou proibido. Fechou? Cuidado com dois julgados diferentes aí do STJ. Próximo que eu queria falar com vocês da Lei Maria da Penha, importantíssima Lei Maria da Penha.
que falou o seguinte para a gente aqui. Ó. Deixa eu só buscar aqui na tela. Pessoal, Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, é extremamente importante, leitura obrigatória. As violências que são praticadas no âmbito da Lei Maria da Penha, violência física, psicológica, material, moral, patrimonial, sexual, são violências, 5 violências da Lei Maria da Penha, nessa relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, em que convivo, eu tenho convivido com essa mulher. Então, a Lei Maria da Penha é de leitura obrigatória. Portanto, quero falar o que é dela aqui. 2 julgados interessantes. Primeiro deles, a revogação ou modificação de medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram a sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada na presunção temporal. Ou seja, não posso me basear por tempo que eu vou falar, acabou a medida protetiva de urgência. Até porque ela tem natureza o quê? Inibitória. Por isso que ficou decidido pelo CJ. Ou seja, eu não posso falar assim, medida protetiva de urgência. Afastamento do sujeito do lar. Fixação de distância mínima, 300 metros do sujeito. Ausência de contato desse sujeito agressor com a mulher dele e com as suas testemunhas, por exemplo. Isso são medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas de urgência, de acordo com esse julgado, nós estamos falando o seguinte, elas não podem ser revogadas de maneira automática, porque tem que ter natureza inibitória. Por essa razão, é para inibir a ocorrência de mais violências contra esta mulher. Por essa razão, essa revogação depende o quê? Da intuitiva dessa mulher de novo. Será que acabou? Será que acessou essa violência? Está tudo de boa? Então ela não tem? Ela não é obrigatória e não pode ter uma presunção temporal. Mas pode o juiz, por exemplo, colocar lá, olha, vou ter que rever isso aqui em 90 dias de novo, pegar o caso concreto, analisar, ouvir as pessoas, tudo bem. Só não pode ser de forma automática. Olha, vai valer por 90 dias. Não pode mais, não pode. Beleza? Então vamos lá. Já lembremos então que ela tem natureza inibitória, inclusive no próximo julgado, esse que eu acabei de falar com vocês, veio no mês de outubro de 2024. Mas é interessante que nós tivemos um outro ali, logo em novembro de 2024, falando dessa tutela inibitória, da não submissão a prazo específico, que referenda esse posicionamento do STJ aí, que é bem interessante. Outro ponto levando da Lei Maria da Penha que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, vamos lá. O fato de não haver relação duradoura de afeto, o cara namorou 15 dias, um mês com a mulher, não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Beleza? Ali a lei fala o seguinte, relação doméstica, familiar, íntima de afeto, com quem convive ou tenha convivido com o agressor. Então, eu não posso dizer que o fato de não ter uma relação duradoura não quer dizer que não tem uma relação íntima de afeto. Fechou? Então, por isso que esse que veio a referendar que o sistema protetivo da Lei Maria da Penha inclui também aquele que não tem uma relação duradoura. Desde que sempre seja o quê? A mulher vítima. Fechou? Outro da Lei Maria da Penha. Esse anterior que eu falei foi de agosto de 2024, com o informativo 824. Mas eu queria trazer um outro que fala o seguinte, vamos lá, Lei Maria da Penha novamente. E fala assim, ó, as medidas protetivas de urgência, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, devendo vigorar enquanto persistir situação de risco ofendido. Ou seja, mais uma porrada da STJ que já estava sendo referendada desde antes. Então, fixe esse informativo que é interessante você falar. Não tem prazo delimitado, por isso ela vai continuar vigente, beleza? Outro ponto aqui que é interessante da Lei Maria da Penha fala assim, ó, vou até trazer para cá. A orientação mais condizente com o espírito da Lei Maria da Penha é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas. Por isso que muitas vezes a palavra né vai valer mais no momento da aflição, porque muitas vezes as violências acontecem no ambiente privado e ali não se tem muita possibilidade de analisar ou ter muitas testemunhas. Por isso, a violência, a vulnerabilidade, a hipossuficiência da mulher é presumida, sendo desnecessária a demonstração também da motivação de gênero para que incida o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Será que estava ali um casal? Será que realmente quando o cara xingou a mulher dele ou agrediu a mulher dele, ele estava envolvendo ou não a Lei Maria da Penha? Será que isso é uma violência ou não de gênero? Isso é presumido. Presumido. É claro que pode afastar no caso concreto, mas é presumido que ali nós temos uma incidência da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Vamos lá. Outro ponto trabalhando a lei de drogas. Cara, essa jurisprudência eu achei muito bacana. Ela veio recentíssima. Ela veio no mês
de novembro de 2024, e ela fala algumas coisas bem interessantes que eu vou trazer para vocês aqui. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês, que eu achei bem legal. Vamos lá. Fala o seguinte, ó, peraí. Fala assim, ó, a majorante do artigo 40, inciso 4, da 11.340, aplica-se quando anexo finalístico entre a arma e o tráfico de drogas. Falei disso agora com vocês. Sendo que a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, ou seja, se eu uso a arma para controlar a biqueira, eu vou ter a causa de aumento de pena do 44 da Lei 11.343, 2006. Agora, se não é para essa finalidade, se a arma tinha outros fins, se a arma estava guardada na minha casa, então eu vou entrar num concurso material de crimes entre Estatuto de Desarmamento e a Lei de Drogas. Teve gente, e por isso que a gente tem que ser muito técnico dentro do direito, meu povo, teve gente que quando saiu isso aqui, começou a falar o seguinte, agora a arma de fogo é um instrumento de trabalho do traficante, conforme decidiu o STJ. Não, o STJ só falou o seguinte, olha, filho, aqui nós estamos falando do crime de tráfico de drogas em que o sujeito se vale de arma. Nós já temos dentro da lei de drogas, e desde antes, uma causa de aumento de pena quando o sujeito está com arma de fogo e ele trafica drogas e está com uma arma de fogo. Beleza? Tirando disso, nós sempre falamos de concurso material de crimes. Aí o cara responde para o Estatuto de Desarmamento, que é um crime, e mais a lei de drogas. Essa foi a decisão do STJ. Fechou? Bem interessante essa decisão, eu acho que vai despencar nas provas por aí, tá? Despencar quando eu falo, olha, cuidado, eu tenho a boca bem voltada para poder fazer umas previsões ali em relação à questão de provas, tá? Vamos lá. Interessante aqui, essa decisão do STJ que eu vou trazer agora, é porque ela referenda aquilo que foi objeto de decisão do STF, que gerou uma polêmica danada, mas está lá sacramentado. Posse ou porte de maconha para consumo pessoal. E aí? Será que é uma medida despenalizadora, descarcerizadora, ou nós tivemos a descriminalização dessa conduta, ou tivemos a legalização dessa conduta? 4 caminhos completamente diferentes. Entenderam? E eu quero trazer para vocês, mas antes eu vou falar como é que ficou a decisão da STJ. Eu vou até compartilhar essa tela aqui para vocês lerem junto comigo, para lembrar o seguinte, olha, é a típica conduta de possuir 23 gramas de maconha para consumo pessoal, devendo ilícito administrativo ser apurado pelo juizado especial criminal, conforme decidiu o STF no RE 635659 de São Paulo. Traz para mim, corta para mim aqui. Pessoal, vamos lá. Possuir, portar maconha para consumo pessoal no Brasil se tornou permitido? Não. Como você vê, não tornou permitido? Nós falamos da descriminalização e não da legalização. Tudo bem? Permitido se você pudesse andar e não tivesse consequência nenhuma, administrativa, civil, nada. E ainda permanece uma consequência administrativa, que é um ilícito administrativo, de acordo com esse RE do STF. Então, o STJ, nós estamos falando dos julgados dele, somente falou que o STF já estava dizendo por aí. Fechou? Então, vamos lá. Tirando isso aqui, o que nós vamos ter que lembrar? Pessoal, a situação é a seguinte. De acordo com o julgado do STF nesse RE, que foi desse ano de 2024 também, aquele que porta ou tem a posse de até 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmea, maconha para consumo pessoal, não será considerado um traficante. Será considerado aquele que tem, é um usuário, é um sujeito que porta drogas para consumo pessoal. Drogas, diga-se, somente maconha. Não estou falando de cocaína, não estou falando de crack, não estou falando de LSD, não estou falando de maconha. Tá? Neste caso, nós estamos falando de uma medida que foi descriminalizada. Por quê, pessoal? Porque o STF já falava que tinha sido despenalizado. Eu acho que até o mais técnico seria descarcerizado e não despenalizado. Porque antigamente já tinha pena. Mas qual foi a decisão atual do STF? E agora aqui o STJ só batendo martelo sobre esse assunto. Opa, um negócio rodando aqui. Sai pra lá, filho. Vamos lá. Até baixei esse negócio. Enfim. Em relação ao STJ e em relação ao STF, qual que ficou referendado? Pessoal, o cara tem 40 gramas de maconha para consumo pessoal, 6 plantas fêmea, ele vai entrar, ou, tá? Não é E, é somatório, ou ele vai entrar como presunção não absoluta, uma presunção relativa, de que ele estava com essas drogas para consumo pessoal. Agora, pode o delegado de polícia eventualmente falar assim, cara,
Isso aqui, o cara estava com 25 gramas, estava com o dia trocado, ele estava com todas as características de que estava vendendo, etc. e tal. Pode justificar a conduta de um crime envolvendo esse caso? Obviamente que sim, sim. Mas vai ter que ser fundamentado no caso concreto. Tirando isso, é uma infração que agora é considerada o quê? Uma infração administrativa. Então, nós tivemos a descriminalização em relação à posse ou porte de maconha para consumo pessoal nessas quantidades que foram definidas pelo STF. Descriminalização. Diferentemente à legalização. O STF não tem competência para legalizar essa droga. Então, por isso que ele falou, eu estou descriminalizando, mas não estou legalizando. Isso permanece como infração administrativa. E o próprio artigo 28 já vai falar quais são as penas. Quais são as penas que nós temos ali, gente? Frequência obrigatória a curso? Sim. Advertência? Sim. Só não posso falar de quê? Prestação de serviço da comunidade. Por quê? Porque senão seria a pena penal. Não seria mais penal, é uma infração administrativa. Portanto, nós temos ali uma situação em que nós estamos finalizando a ideia de que isso seja um crime e nós estamos entrando na ideia que seja o quê? Uma infração administrativa que, por enquanto, deve ser da alçada dos juizados especiais criminais. Então, fica com esse informativo na ponta da língua, porque ele é bem interessante. Esse que eu acabei de falar com vocês, ele veio em agosto de 2023, só referendando aquilo que o STJ já estava falando sobre o assunto. Vamos lá. Outro ponto interessante. A prática de crime sob monitoramento eletrônico, o cara estava lá tornozelado, é fundamento idôneo para modular a fração da minorante do tráfico que denota o descaso com a justiça. O STJ falou, o STJ nesse julgado, até ver o número dele aqui, de 816 de maio de 2024, ele só falou o seguinte, olha, cara, nós temos ali a possibilidade de reconhecer que o sujeito fez um tráfico chamado de tráfico privilegiado, que tecnicamente deve falar o seguinte, tráfico com diminuição de pena, com causa de diminuição de pena ou tráfico com minorante. Tecnicamente é isso, tá? Então, esse tráfico, ele vai ter uma variação, que o sujeito vai poder ter uma diminuição da pena dele. A diminuição é de quanto, professor? De 1/6 até 2/3, é muita coisa. Agora, o que vai determinar se vai diminuir menos a pena ou se vai diminuir mais a pena? Várias circunstâncias. Uma das quais foi essa que o STJ falou. O cara tá com tornozeleira eletrônica e ainda que ele seja primário de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra a organização criminosa, como prevê o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que trabalha com essa possibilidade de causa de diminuição de pena, e falou, olha, ainda que esse cara tenha todas as características, se ele está com tornozeleira, poxa, está com descaso com a justiça. Então, eu vou conceder a minorante de pena para ele, mas não vou conceder ao minorante de 2/3. Eu vou diminuir para 1/6, por exemplo, diminuir o mínimo. Esse foi o entendimento da STJ ali. Tudo bem? Vamos lá. Para mais um. Outro ponto que é interessante aqui, que foi uma decisão no âmbito da Lei de Organização Criminosa. Vamos lembrar qual é a Lei de Organização Criminosa? Lei 12.850/2013, lei interessantíssima para se ver sobre colaboração premiada, infiltração de agentes e outros meios de obtenção de prova. Tem que ler, que fala de organização criminosa. Se cai no seu concurso, tem que dar aquela corrida de olho. Mas o que falou desse julgado ali, que foi de abril de 2024? Falou assim, olha, é possível a utilização de ações encobertas, controladas virtuais ou de agentes infiltrados no plano cibernético. Estou falando de quê? Interceptação virtual, cibernética, tá? Temos isso tanto na Lei de Organização Criminosa quanto no Estatuto da Criança e Adolescente. Depois dá uma corrida de olho lá, artigo 190A, 190E. E falou o seguinte, olha, então é possível essa utilização de ações encobertas nesse sentido, inclusive via espelhamento do WhatsApp Web, o que estava tudo vedado antes, vocês lembram? Desde que o uso da ação controlada na investigação criminal esteja amparada em autorização judicial. Foi um julgado da 5ª turma, não foi 3ª sessão, não foi 6ª turma juntos, mas é um julgado importante para a gente trazer para a cachola, trazer para a memória. Pois bem, um julgado interessante também que veio sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência é referente ao artigo 88 do Estatuto, que trata de um dos crimes, que é o fato de você praticar, induzir ou incitar discriminação à pessoa com deficiência, em razão da sua própria deficiência. E aí, uma pessoa que estava num show de stand-up comedy, ela estava ali fazendo o show e ela acabou falando também sobre uma questão envolvendo pessoa com deficiência. O que ficou decidido nesse julgado? Que o ânimos jocandi, a vontade de brincar ali naquele momento, por mais que não seja razoável, a depender do conteúdo que foi tratado, em contexto de show do stand-up comedy,
exclui o dolo específico de discriminação e afasta a tipicidade da conduta prevista nesse dispositivo lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá no artigo 88. Então, no caso, parece que foi feita uma brincadeira com o cadeirante lá e tudo mais. Então, esse fato de ele estar brincando num show de stand-up não afastaria o tipo penal que é realmente de discriminar essa pessoa com deficiência. Isso foi a decisão do STJ. E uma dica que eu vou dar para vocês, gente, é o seguinte: não leve para o coração o fato de alguns julgados contrariar alguns preceitos, algumas defesas que vocês tenham. Para passar em concurso público, o que importa é o seguinte: você precisa entender o que é a linguagem do concurso, o que a Corte Superior está fazendo, o STJ está falando, o STF está falando. É isso que faz você estar aprovado lá dentro. Fechou? Outro ponto aqui que eu gostaria de dizer para vocês eu vou passar um pouquinho da lei de execução e depois eu gostaria de trabalhar com ela em pontos específicos com vocês, mas eu já queria ir alguns informativos do STJ da legislação que veio como o informativo na edição especial. Veio coisa ali que eu acho que vocês precisam saber, e dando um tempinho eu falo da execução, vieram alguns julgados que eu acho que é interessante vocês saberem, mas primeiro eu vou trabalhar aqui que um dos julgados dessa edição especial, dessas edições especiais de 2024 do STJ, trabalhou aí coisas interessantes. Vamos ver o primeiro aqui, falou o seguinte: olha, lei de drogas, mula do tráfico, organização criminosa. Eu vou até trazer para a linha aqui, para vocês ficarem bem na cara do gol comigo aqui. Vamos lá, o que falou? Olha como é que eu fiz bonitinho para vocês aqui, ó. Jurisprudência do STJ, informativos, edição especial. Lei de drogas, mula do tráfico, organização criminosa. Falou assim, olha, a condição de mula do tráfico, gente, quem que é mula do tráfico? O cara fica transportando para lá e para cá, é mula. Pega no ônibus, transporta 10 quilos de maconha ali para mim até a cidade tal. O outro vai e faz internacional também. Leva 5 quilos de cocaína no corpo. Essa é a mula do tráfico. Uma mula pode ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, não integrar a organização criminosa? Pode ser que ela seja fichinha limpa. Beleza? E o que disse o informativo? Nesse ponto aqui, do julgado de junho de 2024. Falou, a condição de mula do tráfico por si só não comprova que esse acusado integra organização criminosa. E, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas tão somente justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6. Traz para mim aqui, vamos lá. O que queria dizer esse informativo? Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, o fato desse sujeito ele ter sido mula do tráfico não quer dizer que ele pertence à organização criminosa, porque tem que mostrar o quê? Estabilidade e permanência. Beleza? E por consequência, ele poderá se valer da minorante de pena lá do artigo 33, parágrafo 4, que é o famoso tráfico privilegiado. Só que será que ele vai ter todo o benefício da redução máxima da pena? Não. Pode ser que ele vai ter o benefício de reduzir minimamente a pena ali. Não vai reduzir isso tudo aqui, não. Porque, querendo ou não, você é uma mula para o tráfico. Pode ser uma reprovabilidade maior, dependendo do caso concreto. Mas a situação não quer dizer que veda ele de ter o benefício da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4. Capisco? Entenderam essa pegada aí? Então, vamos para a próxima. O que nos fala aqui no outro ponto, também sobre tráfico de drogas, falou o seguinte, olha, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles, para que seja evidenciada a prática do delito. O que queria dizer aqui? 2 caras estavam se comunicando, tinham um celular um do outro, estavam tudo pronto, pertencia ao mesmo esquema da venda de drogas e tudo mais, só que a droga foi presa com um só. Será que o fato de ser prendida a droga com um só e não com o outro impede que se evidencie o crime de tráfico de drogas para os dois? Não impede. Os dois entrarão no crime de tráfico de drogas, mesmo que a droga seja prendida com apenas um. Esse informativo aqui foi de junho de 2024, bem interessante também. Outro ponto interessante, resquício de drogas na balança. O fato de ter sido encontrado resquício de droga numa balança de precisão não é suficiente para configurar a materialidade do crime de tráfico de drogas. De fato, pessoal, olha só, imagina. Poxa, mas quem vai ter uma balança de precisão é traficante. Talvez. Mas isso ali, pelo STJ, não é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas. Vai que esse cara é usuário, gosta de ficar pesando, mas não encontrar a droga toda, infelizmente eu não posso imputar esse cara o crime de tráfico de drogas. Esse foi mais uma decisão do STJ, também do mês de junho de 2024.
Sabe a Lei Geral do Esporte? Tá? Teve até concurso recentemente, não vou falar nem qual, que a previsão do edital veio tratando de estatuto do torcedor. E que agora já foi revogado quando veio a nova lei do esporte, Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte, ela tem alguns dispositivos penais dentro dela, ou seja, tem alguns crimes que estão previstos dentro da Lei Geral do Esporte. E de acordo com o que veio nesse julgado, que ele inclusive é de fevereiro de 2024, ele falou o seguinte, tem um crime lá, nessa Lei Geral do Esporte, lá do artigo, deixa eu trazer um pouquinho para vocês aqui, do artigo 198, e que ele fala o seguinte, olha, solicitar ou aceitar para si ou para outra, deixa eu compartilhar essa tela, vai ficar legal para vocês. Solicitar ou aceitar para si ou para outra, em vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pois bem, esse crime que eu acabei de falar com vocês aqui, está ligado a esse julgado do STJ, que falou o seguinte, falou assim, olha, a promessa de vantagem indevida para receber cartão amarelo em uma partida de futebol é suficiente para, em tese, cometer o crime do artigo 198 da Lei Geral do Esporte, ainda que isso não altere diretamente o placar do jogo. Fechou? Então, ó, basta a promessa que já vai configurar este delito específico da Lei Geral do Esporte. Tá bom? Próximo ponto, Lei Maria da Penha, dessa edição especial ali do STJ, né, das edições, falou o seguinte, olha, o fato de ameaças serem... Lei Maria da Penha, segura essa aí. O fato de ameaças serem proferidas em um contexto de cólera, o cara com raiva, ou ira, entre o autor e a vítima, não afasta a tipicidade do delito. Sacou? Então o cara ameaçou a mulher, estava com raiva, estava com cabeça quente e tal, não afasta a tipicidade do delito. E detalhe, tá? Com a nova lei alterada ali do Código Penal, não estou trabalhando no Código Penal aqui, mas só para dar uma palhinha, o crime de ameaça, além de ter a pena dobrada agora quando é contra a mulher nessa violência doméstica e familiar, ou nas características envolvendo lá o que se trata dessa violência contra a mulher, né, que é a violência de gênero, seja aquela condição de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, seja aquela que é violência doméstica e familiar, se for a ameaça nesse âmbito aí, além da pena ser dobrada, o crime de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Avancemos aqui mais um pouquinho. Isso aqui é recente, tá bem recente, alteração de lei. Fala o seguinte, então essa ameaça vai continuar configurando aí a Lei Maria da Penha. Só para a gente lembrar, gente, a Lei Maria da Penha aplica-se para as mulheres trans, tá? Em situação de violência doméstica e familiar, e também não é aplicável o princípio da insignificância em caso de violência à pessoa no âmbito das relações domésticas e familiares aí, tá? Interessante vocês saberem disso aí para não vacilar. Quero falar de alguns informativos rapidamente aqui do STF, porque eu não poderia deixar a nossa maior corte do país de fora, beleza? Estatuto do Desarmamento, eu quero até mostrar isso aqui para vocês, que eu acho interessante. Vamos lá. Estatuto do Desarmamento fala limitação de porte de armas a servidores que exercem função de segurança do Poder Judiciário, Ministério Público e condicionante à proteção de pessoal oferecida a seus membros. Vem cá, traz para mim aqui, ó. No Estatuto do Desarmamento fala que, olha, essa classe de pessoas envolvidas na segurança, de Poder Judiciário, do Fórum, Poder Judiciário, do Ministério Público, eles têm, está distrito ali, esse porte a 50% dos seus servidores. E o pessoal começou a questionar, por que 50%? Por que não pode ser para todo mundo? Por que não pode ser por mais parte? Aí o STF, julgando o caso, declarou inconstitucional esse dispositivo que falava de 50% lá no Estatuto do Desarmamento. Então, hoje, já não tem mais 50%, pode ser 100% de servidores, nessa questão do posse da arma, do porte da arma de fogo, pode ser 100% dos servidores. Vai depender do caso concreto aí. Portanto, não tem mais essa vedação que era trazida anteriormente aí pelo STF. Beleza? Mais um pouquinho aqui, ó. Instituição do crime de incêndio. Isso aqui foi uma bizarrice que é sem precedentes. Vamos lá. Gente, estuda direito constitucional minimamente e sabe que eu não posso fazer algumas coisas porque é de competência, que é de competência, por exemplo, da União.
Essa competência da União deve ser respeitada. Isso se fala de repartição de competência. Ah, mas a competência é concorrente, é outra coisa. Ah, mas a competência é comum, aí é outra coisa. Ah, mas a competência é privativa. Poxa vida. Ela pode até dar um pedacinho dela, que não é exclusiva, né? Pode até dar um pedacinho, mas quando ela quer, e via lei complementar. Beleza? O que aconteceu? O Estado de Goiás, pensando, poxa vida, eu vou criar uma lei, um crime aqui, vou ajustar uma pena para esse crime, e vou falar, inclusive, que em situações tais é inafiançável. Goiás, conhece a Constituição Federal? A Constituição Federal fala que é privativo da União legislar sobre direito penal. Ela até poderia autorizar que você legislasse, num caso específico, sobre direito penal. Mas ela, via lei complementar, que tem que fazer isso. A lei, a União. Você não pode criar crimes, Goiás. Nós estamos falando agora, século 21, ano 2024, teve que julgar uma situação dessa. Falar, Goiás, você criou bizarramente uma lei, trazendo um tipo penal e falando, inclusive, que era inafiançável determinada infração. Penal, não pode. E você sabia disso. Olha, mobiliza uma Assembleia Legislativa, aprova a lei, parece que ninguém vê isso, aprova na Comissão de Constituição e Justiça, aprova a lei lá no plenário, manda para sanção, é sancionado pelo governador, aí tem que chegar agora no STF para falar, cara, você não podia ter criado isso aqui, você sabia, estava na Constituição Federal. Você mobiliza gente, mobiliza tanto gente para poder determinar que aquilo era inconstitucional. Então, mandou muito bem aqui o STF nesse caso, né? Porque falou, cara, você não pode realmente criar norma jurídica, você está afrontando ali nosso artigo 23, 21 da nossa Constituição Federal. Então, não tem sentido o que estava falando, tá? Por mais que se falasse do direito ambiental. Beleza. Segundo julgado aqui, que eu vou falar dele, mas eu vou dizer que não foi um julgamento de ADI, um julgamento de turma. E falava sobre, porque a gente está sabendo da polêmica que está envolvendo, se guarda municipal se pode atuar, se não pode atuar, como é que vai ficar essa bagunça aí? Mas esse julgado falava o seguinte, será que guarda municipal, ele poderia abordar uma pessoa, fazer uma busca ali no momento em que está no local de traficância e prender essa pessoa em flagrante? Poderia, de acordo com esse julgado do STF. Tá? Vou trazer para a tela aqui para vocês, se quiser anotar, dar uma vista, depois dá uma olhadinha lá. Falou o seguinte, olha aqui a parte do desde aqui, tá? Desde que existente a necessidade de justa causa, são válidas a busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal quando configurada a situação de flagrante de crime de tráfico de ilícito de entorpecentes. Porque vamos lembrar aqui, meu povo, que é o seguinte, qualquer um do povo pode, a autoridade e seus agentes devem prender aquele que estiver em flagrante delito. Vamos dar uma olhadinha no artigo 301 e seguintes lá do Código de Processo Penal. Então, se a Guarda Municipal faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, está lá dentro do artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, como um dos órgãos da segurança pública, pelo menos ali num dos parágrafos. Será que não poderia, tudo bem que lá está falando que ela é responsável por proteger e assegurar a funcionalidade, né, dos bens, serviços e interesses do município. Mas será que num eventual local que ela está ali andando com a viatura e viu uma ocorrência de tráfico, ele não poderia proceder a essa busca? De acordo com esse julgado, pode, não só pode, como vai fazê-lo. Tudo bem? Então, fique com esse aí, mas não deixe de aguardar aquilo que está acontecendo aí no âmbito do STF para julgar se a Guarda Municipal vai poder fazer isso, não vai. Aí nós estamos falando de plenário e não só de turma, tudo bem? Vamos lá. Um julgado interessantíssimo que veio é a possibilidade de acesso direto a dados cadastrais pelos órgãos de persecução penal. Meu povo, é o seguinte, delegado de polícia pode requisitar dados? Pode, está tanto no Código de Processo Penal, quando vocês vão olhar ali o artigo 6º do Código de Processo Penal, quando vocês vão olhar na 12.830, que é a Lei de Investigação Criminal, quando vocês vão olhar no próprio Lei de Organização Criminosa, que vai falar também da possibilidade de requisição de dados, vamos falar do Marco Civil da Internet, fala de requisição de dados. Então, pode requisitar dados? Pode. O que é dados cadastrais? Nome, endereço. Quem que é essa pessoa que está com essa linha de telefone aqui? Quem que é essa pessoa que fez esse acesso ali? Isso é dados cadastrais. E aí falou o seguinte, olha, é constitucional, norma que permite acesso por autoridades policiais e do Ministério Público a dados cadastrais de pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral, além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Então pode, mas não pode passar disso. Ah, me dá dados do bilhetagem dele, não pode.
me dá dados da intensidade da comunicação telefônica dele, também não pode. Beleza? Mas se for falar de qualificação pessoal, filiação e endereço, pode sem nenhum tipo de problema. Beleza? Opa, passei demais aqui. Quero mais. É só para reafirmar com vocês aqui a necessidade de leitura do que tratou, né, no âmbito do STF em relação a porte de maconha para consumo pessoal. Não deixem de ler. Esse é informativo, se vocês querem ver lá, 1143. Ele é autoexplicativo, ele é bom, ele é até maiorzinho, mas assim, você aprende tudo ali nele. Então, porte de maconha para consumo pessoal, 40 gramas, 6 plantas fêmeas, tudo isso está no pacote da possibilidade de se falar de porte de maconha para consumo pessoal. Tem uma presunção absoluta? Não, relativa, de que esse sujeito é um usuário de drogas, um sujeito que porta drogas para consumo pessoal. Beleza? Vamos lá. Outro ponto também que ficou interessante, que é uma ação direta de inconstitucionalidade julgada em junho de 2024 do STF, informativo 1139, que falou o seguinte, olha, é inconstitucional por violar as regras de competência da União, material exclusiva para autorizar a fiscalização e produção de comércio de material bélico, bem como privativo para legislar assunto, norma estadual, um estado, por exemplo, que quer conferir porte de arma para defensor público. Não pode. Não pode. Esse caso foi do Espírito Santo. Tem outros estados, a gente sabe, Maranhão deles, que está lá falando que defensor público, não pode ter porte de armas. O Estado fala, não, meu defensor pode, meu defensor estadual pode. Mas a lei do Estatuto dos Armamentos não falou que não pode, não falou deles. Se não falou deles, não pode. Beleza? Falou deles, não pode. Agora, poderia ter uma norma nacional da Defensoria conferindo esse porte de armas para ele? Pode, mas não foi feito. Então, uma norma estadual não pode regular isso, que é a competência da União, tá? Vamos lá, outro ponto também, que eu vou trazer um pouquinho mais abaixo, foi não do defensor público, falou de agentes socioeducativos, que também foi julgado ali em fevereiro de 2024. Também não pode ter norma estadual conferindo porte de arma de fogo para agente socioeducativo. Isso por quê? Porque a lei não autorizou. A lei federal não autorizou, então não pode. Beleza? Outro ponto aqui também, olha, algema para criança ou adolescente. Gente, pode algemar a criança ou adolescente que praticou ali um ato infracional? É excepcional a utilização de algemas. Toda vez que falar de utilização de algemas, nós vamos falar da súmula vinculante de número 11. Ó, 2 potinhos na lagoa e 22, só metade. 11, 2 algemas. Portanto, nós estamos falando da súmula vinculante 11 e só vai usar as circunstâncias excepcionais e justificadas. Agora, poderia algemar a criança ou adolescente? Gente, olha, a verdade é que, de acordo com esse julgado, falou, numa situação excepcional pode, mas vai ter que se submeter ali ao próprio Poder Judiciário, ao Ministério Público. Falou assim, olha, em se tratando de menor de idade, além das diretrizes da súmula vinculante número 11, que trata do uso de algemas, a necessidade de utilização de algemas apresentada pela autoridade policial deve ser avaliada pelo Ministério Público e submetida ao Conselho Tutelar, que se manifestará a respeito das providências ali que foram relatadas. Fechou? Lei das contravenções penais. O último julgado que eu vou falar com vocês do STJ, depois eu vou falar rapidamente das leis que foram alteradas. Eu vou só dar os toques de quais leis que foram para vocês ficarem espertinhos aí, tá bom? Tudo 2024. Lei das contravenções penais. Nós temos lá porte de arma branca. O que é porte de arma branca? O cara tá com a faca, tá com um punhal, tá? O que é arma branca? É aquilo que é um instrumento que o sujeito está utilizando para outros fins que não seja aquela arma natural. Uma faca pode ser para cortar pão? Pode, gente. Agora, o sujeito está com uma faca na rua, pode ser que ali a gente fale de uma contravenção penal de porte de arma branca? Pode ser. E onde está essa contravenção penal? Artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3688 de 1941. Beleza? O que a STF falou? Olha, o negócio é o seguinte, não viola o princípio da taxatividade, não viola essa própria legalidade penal ali, a ideia a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções. Ou seja, permanece válido no sistema, permanece como possível do sujeito praticar essa infração penal, diga-se, contravenção penal de porte de arma branca, esse dispositivo previsto lá no artigo 19. Permanece como uma infração penal. Aí eu poderia falar assim, mas o que é essa arma branca? O que é essa arma? Pode ser uma faca, pode ser um tanto de coisa, arma branca. Mas vai permanecer válido. Se você for pego com isso, você poderá responder para essa contravenção penal. STF bateu desde maio de 2024 esse martelo, então
continua sendo infração penal. Tudo bem? Alguns casos importantes que eu quero trazer para vocês sobre a atualização de leis aqui de 2024. Primeira coisa é essa alteração que nós tivemos em relação à mulher ali, que trouxe o feminicídio como crime à parte. Não quero falar de área penal, quero falar de legislação especial. Na lei de contravenções penais, nós tivemos uma alteração lá nas vias de fato. Pessoal, o que é vias de fato? É aquilo que não tem intenção de praticar lesão. Um tapa no rosto, por exemplo. Via de regra, vai deixar aquele vermelhidão ali, que é uma rubefação, e vai embora ali, depois de meia hora, 40 minutos, vai embora aquela cor. Mas deixou de ser uma contravenção penal? De vias de fato? Não deixou de ser. O cara puxou o cabelo, a mulher puxou o cabelo do cara, né? O cara puxou o cabelo da mulher. Via de fato. Via de fato, via de regra, um puxão de cabelo não gera lesão. E a intenção não é lesionar. Tudo bem? Então, as vias de fato estão ali. Só que o que aconteceu? Tivemos uma alteração no dispositivo falando o seguinte, aumenta a pena de 1/3 até metade, se a vítima é maior de 60 anos. E aí embaixo fala assim, parágrafo 2º, se a contravenção é praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, essa contravenção penal terá pena em triplo. Beleza? A pena é pequenininha, gente, mas vai ter uma pena em triplo, se for nesse caso específico. Fechou? Vamos agora para uma outra lei, que nós tivemos umas alterações. Eu só vou pontuar para vocês. Essa lei é a Lei de Execução Penal, a famosa LEP 7.210 de 1984. Pontua para mim algumas situações só que eu coloquei que foram relevantes. Um deles, alguns direitos do preso. E aí, lá no artigo 41 da lei, no parágrafo 2º, vai falar primeiro e segundo, vai falar que o preso poderá ter alguns direitos suspensos ou restringidos mediante ato motivado do juiz. E no parágrafo 2º fala assim, ó, preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, né, ele não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima conjugal. Pesado isso aqui, hein? Vem dessa lei. A lei é 14.994 de 2024, lei extremamente importante que criou ali a figura autônoma do feminicídio. Então ela alterou não só a lei de contravenções penais, mas alterou também aqui a lei de execução penal. Tudo bem? Esse aqui é mais um. Só vou sugerir leitura, tá? Do artigo 66 da Lei de Execução Penal, especificamente a linha J. Do artigo 86, o parágrafo 4º, depois recomendo a leitura para dar uma lidinha legal. O artigo 112, que vai falar das progressões de regime, tá? Lembrar que ali agora é 55%. Você lembra que todo mundo ia lá 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Para a progressão de regime. Agora entrou 55% ali no meio. Fala assim, a progressão vai acontecer com 55% se o apenado for condenado à prática de feminicídio. Beleza? Se for primário, vedado o livramento condicional. Um outro dispositivo também da Lei de Execução Penal que veio alterado por essa lei são os artigos 114, 115, 122. Dá uma olhadinha lá para eles, porque é importante para a gente poder dar uma vista nele. Na verdade, o 114 ele veio com uma alteração anterior, um pouquinho anterior ali, que falou da saída temporária. Lembra dessa polêmica da saída temporária? Pois é, dá uma olhadinha no 114, no 115 e no 122, que veio com essa alteração da lei temporária. E aí, se puder estender um pouquinho, dá uma lida no 132 e no 146B. Senão eu não vou conseguir chegar ao final. O mais importante é dar um conteúdo para vocês. E aí, se vocês puderem estender mais um pouquinho, leia o 146C e o 146E. É interessante vocês terem esse conhecimento aí. Tudo bem? Olha, no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vou falar de uma novidade também aqui, ó. Dá uma olhadinha no artigo 240, que envolve ali as questões que se falam de pedofilia, que é a exteriorização da pedofilia. O 240 mantém ali a redação dele, que é produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícita ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, tá? E aí, a novidade vem no inciso 2º ali, que fala, olha, quem também exibe, transmite, auxilia ou facilita a exibição, transmissão em tempo real pela internet, por aplicativos, por meio de dispositivo informático ou qualquer meio de ambiente digital, cena de sexo explícita ou pornográfica, participação de criança ou adolescente. E nesta mesma lei, que é a 14.811, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela criou o tipo penal do artigo 244C, falando exatamente o seguinte, olha, crime, deixar o pai ou a mãe, o responsável legal, de forma dolosa, não culposa, de comunicar, nem precisava falar de forma dolosa, né? Se
a modalidade dolosa do crime já é automática. Se for culposa, vai ter que anunciar. De comunicar à autoridade pública o desaparecimento de criança ou adolescente. Se não comunicar com o desaparecimento de criança ou adolescente, incorre no 244C, pena de 2 a 4 anos, tá? E, por fim, aqui dá uma olhadinha lá no que foi reestruturado ali do parágrafo 1º do artigo 247 do ECA, fala das infrações administrativas. Beleza? Outro ponto também que esse é arrasador para concurso público. Lei de crimes hediondos. Tivemos alteração na lei de crimes hediondos. Então, dê uma olhadinha lá no artigo 1º da lei de crimes hediondos, que agora acrescentou ali o feminicídio como modalidade autônoma de crime, que agora está no artigo 121A, que obviamente vai continuar sendo um crime hediondo. Aqui temos quase uma continuidade normativa típica, né? Mas também agora nós podemos considerar como crimes hediondos desde a Lei 14.811. É crime hediondo, ó. Induzimento, instigação, auxílio, assistível ou automutilação realizadas por meio da rede mundial, por meio de computadores, da rede de computadores ou rede social ou transmitido em tempo real. Beleza? Então, isso aí mais um crime que se tornou hediondo. Outro crime que se tornou hediondo: sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Outro crime que se tornou hediondo: tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Outro crime que se tornou hediondo. E mais, crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e no artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Então, tráfico de pessoas cometido contra criança e adolescente vai, e alguns dispositivos ali que são materialização da própria pedofilia, acabou sendo também considerado, a partir de agora, como crimes hediondos. Esse aqui vocês têm que matar ele no peito, viu, gente? Cuidado aí, tá? Um outro dispositivo, depois vocês dão uma olhadinha na lei, na lei de crimes ambientais, o artigo 41, ele foi reformulado ali, então ele tem um tipo, foi reformulado, antigamente falava o seguinte: provocar incêndio em mata ou floresta. Agora é provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Talvez para ampliar mais o repertório aí. E na própria lei 11.343, que é a Lei Maria da Penha, nós também tivemos modificação. Uma delas extremamente importante. O primeiro delas é o 17A, que é importante, mas não tanto quanto o outro que eu vou trazer. Esse 17A fala assim: ó, o nome da ofendida ficará sob sigilo de processo em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Capisco? Segundo, fala no parágrafo único do artigo 17A. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Essa foi uma modificação interessante? Foi. Falou de sigilo dos processos que apuram crimes praticados contra a mulher? Sim. Nesse contexto de violência doméstica? Sim. Mas um relevantíssimo foi a alteração da pena do descumprimento de medida protetiva de urgência. Pessoal, o único crime que nós temos dentro da Lei Maria da Penha é o crime do artigo 24A, que é justamente o descumprimento de medida protetiva de urgência, determinado pelo juiz. Tudo bem? Tá. Esse é o único crime que nós temos na Lei Maria da Penha. A pena dele antes era até de 2 anos. E ao delegado era vedado conferir fiança, nesse caso. Então o cara ia para o xilindró mesmo. Descumpriu medida protetiva de urgência, vai para o xilindró. Beleza. Só que aí, nesse artigo 24A, ele falou: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Beleza. Só qual é a pena? Passou a ser de 2 a 5 anos. Qual é a consequência disso? Número 1 e principal é que passamos a não ter mais aquela discussão se o delegado deve ou não arbitrar, podia ou não arbitrar fiança. Ele já não podia pela lei. Mas o delegado, para crimes até 4 anos, ele poderia arbitrar. Tudo bem, essa é a vedação específica da Lei Maria da Penha. Agora, qualquer discussão sobre o assunto já foi para o saco. Porque a pena é de 2 a 5 anos. Pena alta, tá, pessoal? Bem alta, diga-se de passagem. Vamos lá. Para a gente finalizar com chave de ouro aqui, eu queria tratar com vocês aqui dos últimos do jurisprudência em tese. Quem já frequentou ou já viu jurisprudência em tese, quem não frequentou, é bom dar uma vista. Coloca no Google assim, jurisprudência em teses. Vai aparecer STJ. Ali você consegue pegar a atual, que está em número 250 atualmente, você consegue pegar as anteriores. Vai pegando por ano ali.
as desse ano, 2024, relevantes, jurisprudência em tese, nós temos dos jurisprudência em teses 248 e 249, que vai tratar da remissão da pena, então está vinculado diretamente à lei de execução penal. Não perca a oportunidade de ler essa aqui, tá? 248 e 249. A de número 244, que fala dos direitos da pessoa idosa, tem alguns pontos penais, especialmente nas teses de número 16 e 17, da jurisprudência em tese 244. Então, nós temos jurisprudência em tese, o número dela, essa é a 244, e dentro dela tem as teses. Dá uma olhadinha nas teses, dos itens lá, de números 16 e 17. E a jurisprudência em tese de número 239, que fala da legislação do trânsito 3, e ali nós estamos falando dos crimes de trânsito. Importantíssima essa aqui. Eu tenho mais uma aqui, ó. Eu quero falar com vocês. Opa, peraí. Estou aqui. Mais uma que eu queria falar com vocês, que é a seguinte. Julgamentos com perspectivas de gênero 4, que está falando da Lei Maria da Penha. Essa é a jurisprudência em tese de número 231. Então, sacaram quais que vocês vão ter que ver? Vamos lá, vamos voltar de novo aqui. Vocês vão ter que ver, ó. Vou falar de novo para vocês. 248 e 249, que é a remissão da pena 2 e 3 da Lei de Execução Penal. Jurisprudência em teses 244, especialmente as teses 16 e 17. Jurisprudência em teses 239, que fala a legislação de trânsito, dos crimes de trânsito. E jurisprudência em tese número 231, que são os julgamentos sobre perspectiva de gênero, falando da Lei Maria da Penha. Meu povo, extrapolei um pouquinho, mas coordenadores do Dedicação Delta, afaguem o coração ali, passei um pouquinho, mas o objetivo é trazer o melhor para vocês. Falamos de julgamentos, de julgados do STJ, do STF, dos informativos do STJ, do STF, informativo em edição especial. Falamos de atualização de leis, falamos de jurisprudência em tese de todo esse ano 2024. Acredito que eu tenho entregado o pacote praticamente inteiro para vocês aí, tirando da execução penal de jurisprudência da execução, que eu acabei não conseguindo falar toda ela aqui, senão eu extrapolar o tempo e amanhã eles não me querem mais aqui na Dedicação Delta, se eu fizer um negócio desse. Brincadeiras à parte. Mas, gente, é uma honra estar com vocês aqui para atualizar esse ano de 2024, para criar perspectivas para esse ano de 2025, para que ele venha com tudo, com toda energia, com toda vontade, vocês possam ter aí esse ano de 2025 muito abençoado, com muitos concursos públicos, com muitas possibilidades, que vocês realizem os sonhos de vocês aí e que a gente venha com tudo aí nesse 2025 para a gente arrebentar nos concursos públicos. É isso que desejamos para você, por isso que eu tenho orgulho dessa camisa, que só um resultado importa, que é o seu nome no Diário Oficial. Grande abraço, curta aqui, ó, bate o carimbinho para mim, que vai ser bem legal. Comente aí, foi bacana, foi triste, oh, que tristeza, mas foi legal, enfim. Comente aí, porque é importante para nós também. E mais importante aqui, siga o nosso canal e assine o sininho de notificações, porque toda vez que tiver um vídeo novo no nosso canal, você estará convidadíssimo para poder assistir, beleza? Grande abraço a todos aí, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais!